Olá, você, graça e paz, você pastor de todo o Brasil, você amigo aí, amiga de todo o Brasil. Estamos chegando aqui com mais uma edição, nesse momento do comunicado aqui na sala da CNDB Nacional, onde vamos trazer informações importantes para você de todo o Brasil, que vai de encontro com aquilo que você está exercendo aí no campo da batalha que você atua todo dia, que é o terceiro setor. Doutor Enoque, prazer tê-la conosco aqui. Quer dizer que para nós é uma alegria ter o senhor conosco aqui na sala de bate-papo da CNDB Nacional, para levar informação aí para os nossos amigos. Você que é pastor, você que é líder aí no seu bairro, aí na sua cidade, daquela organização que pertence. E quero dar as boas-vindas, o senhor é bem-vindo. E eu gostaria já de fazer aqui para o senhor uma pergunta, né? Para esse cidadão que preside uma ONG, seja ela igreja, seja associação, seja convenção. No terceiro setor, nós sabemos que é difícil, com um pastor de uma igreja, ou um presidente de uma associação, ou presidente de qualquer um outro tipo de ONG, porque todas as agremiações que são sem fins econômicos, elas estão incumbidas dentro do terceiro setor. Eu gostaria de ter a sua opinião em que um advogado poderia estar ajudando a esse tipo de ONGs. Muito bem, boa tarde a todos os senhores e senhoras, né? Pastores, né? E dirigentes de igreja de uma forma geral. Eu quero externar a minha satisfação de estar aqui ao lado do pastor Xavier, participando dessa conversa, nesse bate-papo maravilhoso. Vamos ver se eu lembro das perguntas que foram feitas, mas em resumo, seria como que o advogado pode estar auxiliando, né, os pastores, os líderes religiosos no desempenho das suas atividades sacras. Sim. Não é? Muito bem. Eu tenho dito o seguinte, o direito, ele se comunica com todas as áreas, com todos os segmentos da sociedade, né? E os líderes religiosos, de uma forma geral, eles têm uma responsabilidade muito grande de primar pela lei da religião que prega, né? No caso dos cristãos, a Bíblia, e quem não é cristão tem outras regras a ser seguida, que quem não professa aquela fé precisa respeitar também. E ele tem outra missão muito interessante, que é guiar os seus fiéis no cumprimento das leis do seu país, das leis daquele país onde está, mesmo não concordando com aquela lei. E se não concordar, a via de impugnação através do judiciário, através das ações dos advogados, e nunca através da violação enquanto aquela norma ainda estiver em vigor. E às vezes a gente tem visto por aí que muitas vezes o pastor peca, e Jesus Cristo já dizia, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Às vezes porque não conhece exatamente o que deve fazer naquele momento e pensa ele que está fazendo certo porque está empolgado no momento de adoração e fé e acaba se exaltando um pouco e nisso acaba ultrapassando aquela linha que divide o Estado de Deus. Nesse caso, há muitos pastores que eles às vezes extrapolam, né? Às vezes até pelo ponto doutrinário das suas igrejas, né? Às vezes tem pastor que ele tem um ponto doutrinário um pouco mais radical e essa ponte entre a lei do direito civil e o dever eclesiástico, o pastor tem que balancear e controlar essa situação. Mas às vezes tem pastor que ele extrapola, ele coloca uma doutrina na igreja dele e o que vale para ele é aquilo. E nós sabemos que na fonte do direito não é isso, ele tem que obedecer uma lei. Até porque a lei 11.127 é uma lei que ampara as instituições, mas nós estamos vendo que hoje no Brasil, por exemplo, as igrejas, com a pandemia, foram obrigadas
a fechar as portas. E a igreja, pela Constituição, é um lugar inviolável de culto, né? Não pode ser violado. Mas nós vimos aí, pelo decorrer da pandemia, muitos estados que fecharam as igrejas e pastor, teve alguns deles que começou a extrapolar, alguns foram até para a delegacia e tal. Até onde o Estado pode, amparado pela sua força como Estado, colocar um ponto de controle na igreja? Haja visto que a Constituição diz que as igrejas, não só a igreja, mas toda a religião que tem o seu culto, é um ponto inviolável, que ninguém pode violar. Mas nós estamos vendo, por exemplo, no estado de Pernambuco, que o governador fez lá um decreto que a pessoa, para adentrar a igreja, ela tem que estar com as 2 doses de vacina completas, senão ela não pode entrar. Mesmo ela estando de máscara, obedecendo o padrão de distanciamento. Tem um caso aqui, nós não estamos de máscara, mas estamos mantendo o padrão de distanciamento, estamos longe do outro aqui. Então, o governador de Pernambuco proibiu. Se tiver acima de 300 pessoas, não pode entrar se não tiver com o cartão de vacina completo com as 2 doses. Até onde vai essa obstrução do Estado? Muito bem, pastor, essa pergunta é muito importante e ela tem uma repercussão muito grande na forma de responder, porque ela não surgiu agora, essa questão. Ela, historicamente, desde o Antigo Testamento, para os estudiosos da Bíblia, ele manda respeitar as regras sanitárias. Nós temos relatos no passado onde as pessoas, além de serem obrigadas por mandamento divino a usar máscara, eram obrigadas também a manter determinados distanciamentos. Era levado fora, no caso da Hanseníase, pois é, que era tido como lepra antigamente, né? Exatamente. Era levado para fora do acampamento até que ficasse purificado. Exatamente. E no Novo Testamento tem uma passagem lá que fala para a gente respeitar as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. E ali ele não está falando de autoridade religiosa, está falando de autoridade civil mesmo, inclusive militar. Militar, sim. E existem as leis criadas pelos homens, que são leis de durações maiores ou leis de durações menores, são as leis periódicas. No caso, nós estamos vivendo um período de pandemia. Quando o legislador constituinte criaram, tanto o infraconstitucional quanto o constitucional, criaram determinadas normas, eu acredito que eles não pensaram em pandemia, porque a última pandemia que se tem notícia foi a de 1918 a 1920, a gripe espanhola. Onde morreu milhares de pessoas, né? Parece que 1/3 da população das pessoas morreram, né? E aí você chega hoje nessa situação onde parece que a fé e a autoridade estatal bateram de frente. E eu acredito que não bateram de frente. De forma nenhuma eu não acredito que bateu de frente. Embora eu discordar, as pessoas têm o direito de discordar de alguns excessos praticados que a gente viu aí, pessoas sendo constrangidas publicamente. Agora, o que a gente vê, voltando à pergunta, o governador que proibiu determinadas pessoas, a partir de 300 pessoas não pode entrar se não tiver a carteira de vacinação. Hoje, no fórum, nos tribunais de justiça de São Paulo, mesmo que não tenha 300 pessoas, se você não tiver a carteira de vacinação, você não entra. Nem advogado, nem servidor. Mas nos botecos da vida você entra. Agora aí deu uma contradição. Nos ônibus, nos trens, nos metrô, tá todo mundo lá. E aí? Então, me parece realmente que existe uma contradição muito grande nesse zelo que o Estado tem com a população. Porque, de um lado, a gente pode se sentir até privilegiado, porque ele está zelando por nós, dentro da igreja. Mas você sai da igreja... O cara está lá no boteco, tem mais de 300 pessoas lá, 500,
Não, na igreja você não pode entrar, mas dentro do metrô você pode. E no boteco? Lotado. Lá dentro do boteco o cara pode. Me parece uma contradição. Mas, de qualquer maneira, tem que ser atacada via judicial para equacionar isso. Não me parece que seja a melhor forma de fazer essas coisas. Os meus amigos pernambucanos, eu tenho contato com pastores de lá, o pessoal lá estão, de uma maneira, de certa maneira, estão se sentindo agredido e perseguido pelo governador. Porque o governador lá não toma providência para que os ônibus andem confortavelmente, com todo mundo mantendo distância. Sim. Foi mostrado aí pelos canais de televisão que os ônibus andam super lotados, os trens lotados, e ele coloca um decreto onde a igreja tem que exigir a carteira de vacina, e o cara tem que estar com as 2 doses completas, senão não pode adentrar a igreja. Eu não sei se ele tem algum problema com a igreja. E paz o senhor, não é só a igreja, não. As outras religiões também, de ordem, por exemplo, a religião de ordem matriz africana, ou budista, foi templo, passou de 300, se não tiver lá com a carteira de vacina, com as 2 doses, se entrar, a borracha come solto. Pois é. Então, aí é onde entra justamente a necessidade da igreja ter uma assessoria jurídica para poder buscar na esfera adequada, que é a esfera judiciária, né, o poder judicial, para questionar justamente esse desajuste que está acontecendo. Se não pode ir num lugar, por que não pode no outro? Então isso é um recado para você aí de Pernambuco, que está sofrendo isso, e para o senhor que é pastor, que acha que a igreja não precisa de advogado, está enganado. O pastor hoje, a igreja hoje, precisa do advogado muito mais do que antigamente. Hoje é essencial que o pastor tenha um advogado para se orientar, para saber tomar algumas medidas, para ele não se contradizer e acabar infringindo a lei dos homens. Exatamente, pastor. Porque é assim, pegando até mesmo o princípio bíblico, que fala que a fé vem pelo ouvir. Não é? E ouvir a palavra de Deus. E a justiça, você só recebe a proteção da justiça se o juiz lhe ouvir, através do advogado. E se não tiver advogado, como é que o juiz vai ouvir? Não vai ouvir. Aí você vai ficar batendo boca com o prefeito, com o fiscal, com o guarda. Não vai adiantar nada. Não vai a lugar nenhum. É necessário que seja trilhado o caminho correto, através do profissional que a Constituição Federal garante para cuidar da defesa de quem precisa ser defendido. Então é isso, gente. Isso é para você que é pastor, que talvez tenha aí 100 pessoas congregando com você, ou 200, ou 300, ou 1000, e muitas vezes você acha que se resolve tudo só na oração. A oração é importante, sim, senhor. Estou dizendo que não é importante. Mas o lado jurídico, ele tem que haver. Porque hoje nós estamos vivendo outros tempos, né? E o interessante, doutor Enoque, que hoje nós estamos vivendo como nunca vivemos a época do contraditório. Sim. Hoje, na maioria das vezes, o que é certo está sendo errado, né? Ao ponto de vista de determinado ponto da sociedade, e o que é errado está sendo certo. Então, por isso mesmo é que o pastor deve se orientar, deve ter na sua igreja aí uma orientação jurídica. É interessante, como o pastor disse, a oração, ela ajuda muito, mas o Tiago também disse que a fé sem obra é morta. É morta. Então é necessário que você faça a oração, mas você também tome a sua iniciativa, né? Porque se você ficar só orando e não fizer a sua parte, eu nunca ouvi falar que determinadas coisas acontecessem sem a iniciativa do homem, quando ele pode fazer. Porque Deus age a partir do momento que você passa a agir. Então Deus ele vai conduzir você para que a vitória venha, mas é necessário que tenha um ponto de partida. E esse ponto de partida, para a igreja hoje, você que é pastor, que muitas vezes é contra, acha que consultar um advogado é coisa do outro mundo,
Tá na hora de você baixar dessa esfera aí e começar a ver as coisas de outra maneira. Hoje é necessário que o pastor se oriente juridicamente em todos os campos. Inclusive, hoje, se a igreja não tiver uma orientação jurídica, doutor Enoque, ele não pode nem constituir determinados trabalhos de igreja em determinadas áreas. Até na assinatura do estatuto, na constituição da própria igreja, precisa da assinatura do advogado. Esteja presente para analisar aquele estatuto antes de ser levado a cartório, a registro. E muitas vezes acontece de o advogado, dentro do entendimento dele, está correto, mas quando chega no cartório, passa novamente por o crivo de um operador do direito e aquilo acaba sendo devolvido para corrigir, para que haja uma reflexão maior, justamente pelo bem de todos e em obediência a um ordenamento jurídico. Ok. Então, está aprovado mais uma vez que hoje a igreja tem a necessidade de ter uma orientação jurídica. E a convenção, ela existe para isso. As convenções, né? Estamos falando só da CNDB, tem outras convenções, tem conselhos de pastores, existe para isso. Para poder dar uma orientação jurídica para o pastor aí que dirige a igreja, desde que esse pastor toma uma iniciativa e vem até nós, né? Sim. Nós estamos aí com convenção para poder proporcionar a esse pastor essa condição. Claro que as convenções, elas não interferem. No caso da CNDB Nacional, não interfere na liturgia do culto da igreja, não interfere na direção da igreja, porque a igreja ela é autônoma, né? Ela passa a ser associada à convenção, mas ela permanece autônoma, independente, sendo regida pelas cláusulas que tem lá no estatuto, né? Na ata, e também regida pelo estatuto daquela própria instituição. Então, o que a convenção faz é auxiliar e orientar juridicamente e também eclesiasticamente, lá dando apoio aos pastores, fazendo a consagração dos obreiros, trazendo seminário dos obreiros, que é muito importante, e, é claro, trazendo também a orientação jurídica, que é importante para os pastores. Eu já quero aqui pedir para você que é pastor, se tiver alguma dúvida, entre aí no canal da CNDB Nacional, deixe aí a sua pergunta, nós vamos encaminhar para o doutor Enoque e vamos dar essa resposta para você. E só para finalizar, eu quero fazer um apanhado geral aqui e dizer para todas as pessoas que estiverem assistindo a gente o seguinte: as igrejas, elas desempenham um papel social muito importante no Estado, né? Elas tiram muitas pessoas das ruas, tiram muitas pessoas da criminalidade, né? Faz um trabalho muitas vezes até de assistência, vamos usar um vocabulário bem claro, assistência alimentar, muitas vezes, sim, assistência social, né? De cesta básica, né? Sim. Tem muitas pessoas que criticam porque pastor isso, pastor aquilo, recebeu isso, recebeu aquilo e tal, mas precisa olhar os dois lados, como que isso é devolvido para a sociedade. Na verdade... E para que o Estado reconheça isso, é necessário também que os pastores mostrem isso para a sociedade. Isso não é denegrir, não há proibição, nem é nada. Pelo contrário, é incentivar a prática do bem. A igreja, ela atua no campo do social, doutor Enoque, fazendo tudo isso, tirando pessoas da rua, levando para casa de recuperação, sim, dando assistência, muitas vezes, alimentar ao membro, né? E a assistência espiritual. E nessa parte social, é uma parte onde vê a pessoa é dependente químico, né? E a igreja pega essa pessoa, leva para a casa de recuperação. Essa é uma parte que o Estado deveria fazer e não faz. E as igrejas fazem, né? Hoje, você vê aí nas ruas, muitas pessoas aí, e teria o triplo se não houvesse as igrejas fazendo essa parte do trabalho. Realmente. Hoje, no estado de São Paulo, temos muitas casas de recuperações e muitos que são internados lá, nem todos se recuperam. Por quê? Porque a recuperação da dependência química depende também da pessoa querer sair daquilo. Exatamente. Né? Se a pessoa não quiser, ela vai ficar 300 anos na casa de recuperação e não vai se libertar daquilo. E para se libertar daquilo, ela também precisa querer. E a casa de recuperação, ela tem
aquela casa que realmente trabalha conforme o padrão dele, ela tem lá um psicólogo para orientar, tem um pastor para orar, tem um estudo bíblico, mas tem um psicólogo lá, tem um terapeuta lá, tem um corpo clínico ali que vai desde o lado clínico, material e físico até o lado espiritual. A casa de recuperação é muito importante e é um trabalho que os governos, muitas vezes, na maioria, não dão assistência para essas casas de recuperação. Tem alguns governos municipais, alguns prefeitos, que às vezes até dá, né? Mas também não é culpa dos governos, não, porque a lei está aí. É que muitas vezes as casas de recuperação, você que é presidente de casa de recuperação, se você não tem benefício nenhum, é dos governos, o culpado deles não, é você que não procura o direito, que tem o direito. Procure um advogado, tem o doutor Enoque aqui. O que a casa de recuperação precisa ter para gozar das prerrogativas e poder obter recursos do governo? Precisa estar enquadrado lá como de utilidade pública, né? Precisa obedecer alguns parâmetros para poder estar pleiteando recursos junto ao governo municipal, estadual e federal, né? Às vezes o camarada tira só o CNPJ, outras nem tem, aí, meu amigo, fica difícil. O trabalho é mesmo pela fé e muitas vezes o trabalho não prospera porque não tem uma orientação. Você que é presidente de casa de recuperação, temos o doutor Enoque aqui que pode auxiliar, pode te orientar e pode ajudar. Você que é presidente de qualquer tipo de ONG, independente de igreja, casa de recuperação, associação, qualquer dúvida, nós temos aí um telefone que você pode nos ligar ou pode nos chamar via Zap, que é o 11 943 29 0541. Ou então entre aí no nosso site, que é o www.cndb.com.br. Você vai entrar lá, vai ter também no site os contatos do Dr. Enoque, para que você procure. Dr. Enoque, gostaria que o senhor fizesse um resumo aí, trouxesse as suas considerações aqui, finais, já agradecendo aí. Espero que não vai ficar só nesse programa, vamos estar gravando aí pelo menos aí uma vez por mês, para que o pessoal, vamos manter esse vínculo aí, porque olha, a massa do bolo quando bate mais cresce, o negócio vai crescer mesmo. Pois é, mais uma vez quero agradecer a Deus em primeiro lugar, pastor Xavier, e o nosso amigo da assistência técnica, como é que é o nome dele? É o Isaac, nosso amigo Isaac aí, que é o grande responsável pela transmissão dessa conversa, né, desse bate-papo. E quero desejar a todos vocês muita sorte, muita paz, muita felicidade. Estamos aqui para colaborar com vocês, ser útil dentro dos limites das nossas possibilidades. Aí, obrigado, doutor Enoque, ter vindo aqui nos prestigiar. E o maior prestigiado é você, ouvinte aí da CNDB Nacional. Querendo Deus, voltaremos aí no próximo mês com mais um programa mensalmente aqui. E qualquer dúvida que você tiver, por gentileza, nos procure através do site. Deus abençoe e até uma próxima edição. Para falar, não tem tempo muito.